Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui, podendo estudar mais uma vez a Palavra de Deus, né? Já estamos estudando aí sobre missões, né? O tema da revista é Ide e Pregai, né? Estamos indo pela 8ª lição, mas antes de começar o estudo, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por mais este dia, ó Pai de vida, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade que temos, ó Deus, de estudar a Tua Palavra, Pai, meditar na Tua Palavra. E não somente estudar, mas também praticar em nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Pai, com esse estudo, ó Pai, que possamos praticar, ó Pai, e não ser somente ouvintes, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como podem ver, a gente já vem estudando aí, então sobre missões, né? E a gente está na lição 8. E a lição 8 diz sobre que todos podem fazer missões, né? Então, a gente já vem estudando aí no contexto da Bíblia também, momentos ali desde Gênesis até o apóstolo Paulo, onde mostra alguns estudos sobre eles fazendo missões, né? E depois também entramos no contexto da igreja. E hoje estamos entrando no nosso contexto, né? Olhando para nós mesmos, né? Que todos nós podemos fazer missões, né? E o nosso texto básico se encontra em Colossenses 4, de 2 a 6. Diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Então esse é o nosso texto básico, né, dessa revista, nesse estudo de hoje. Durante a semana teve vários estudos também, e a gente vai dar uma lida também em alguns textos bíblicos que tem tudo a ver também com o nosso propósito aqui. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já pensaram em ser um missionário, né? Eu não sei se alguns de vocês também já pensou que missionário é somente aquelas pessoas que estão no campo, né? Que estão lá levando a palavra de Deus para as pessoas, para outros povos, né? Distantes da nossa realidade, né? Confesso assim que por muito tempo eu achava que missionário era ser isso, né? Missionário era aquela pessoa dedicada tempo exclusivo a levar a palavra de Deus a outros povos, né? E com o tempo eu fui aprendendo depois que realmente não é isso. Não é só isso, né? A gente também tem, né, o missionário que dedica o seu tempo integral em levar a palavra a outros povos, né? E aí, assim, existem diversos trabalhos que eles fazem, né? Como, às vezes, até levar a palavra de Deus a um povo que não é nem alfabetizado. E aí eles precisam traduzir, primeiro alfabetizar aquele povo, para depois traduzir a Bíblia para eles, né? Então, às vezes são anos de trabalhos que eles levam ali, às vezes uma vida inteira que eles levam de trabalho, com o objetivo de traduzir a Bíblia no idioma deles, né? Mas antes disso, alfabetizá-los também, né? Mas não estamos falando disso agora neste momento, né? A gente está falando que todos podem fazer missões. Então não são só os missionários em tempo integral que podem fazer missões. Nós também podemos fazer missões, né? E o primeiro tópico da revista é: faça missões sem sair de casa. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né? Tá bom, eu posso fazer missões, né? E missões na verdade, nada mais é do que você testemunhar do Evangelho de Cristo, né? Testemunho da vida de Cristo para outras pessoas, né? Então, assim, é o nosso propósito de vida. Então, missões está intimamente ligado com o nosso propósito de vida aqui, né? E o primeiro ponto que fala sobre fazer missões sem sair de casa mostra o quê? Primeiro ponto, que a nossa casa é o nosso campo. Então, assim, nós aqui podemos fazer missões dentro de casa de que forma? Primeiro, mostrando para os nossos filhos, né? Instruindo eles na palavra de Deus, né? Desde pequeno, e não deixar somente essa responsabilidade para a igreja,
né? E que na verdade a responsabilidade é nossa, né? De levar essa palavra de Deus. Então, de alguma certa forma, a gente está fazendo missões dentro de casa. Além disso, a gente também pode plantar no coração também dos nossos filhos também a vontade também, né, de fazer missões, né? Porque se esse é o nosso propósito de vida, então a gente precisa também passar isso para eles, para que eles também entendam que isso daí é o nosso propósito, né? E não somente estudar a palavra de Deus, mas também transmitir isso a outras pessoas, né? Além disso, a gente também tem a opção também de receber, né, os missionários. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de receber missionários em casa, mas a oportunidade é muito legal, é única. Experimentem alguma vez, algum dia, receber um missionário em casa. Você vai ver o quão edificante ouvir as histórias deles. E não só isso também, mas é uma troca ali, né, de informações. Porque do outro lado, que somos nós também, que estamos com o ouvido atento ali, ouvindo, e eles gostam também às vezes de passar, né, o que eles vivem em campo, ou tal, às vezes não tem essa oportunidade de falar assim com uma família. E é muito legal. Então a gente acaba passando o dia com eles ali, a gente acaba nem percebe, né? Que o dia passou tão rápido ali, de ouvir as histórias deles ali, né? De campo, né? E é muito bom, é muito bom. Então experimentem aí alguma vez que um missionário vier até a nossa igreja, de oferecer o seu lar também para recebê-los ali e ouvir um pouquinho das suas histórias. Será muito edificante para ambas famílias. E também a gente também deve suprir, né? Então, assim, um outro ponto também que diz aqui na minha revista é a gente suprir. Mas não é somente suprir na área financeira, né? É entender as suas necessidades também, né? Porque muitas vezes eles estão no campo ali batalhando, a gente não tem noção do que eles estão passando ali, né? Então, muitas vezes a gente precisa também ajudá-los, né? Também com oração, isso já tem que fazer parte já da nossa vida, né? Então, orar pelos missionários ali, mas também suprir em qualquer necessidade que eles estejam passando, né? Isso também te pode contribuir. O outro ponto também que fala da nossa casa também é a casa de Deus, né? Então lá, aqui diz também na igreja primitiva, né, que os cristãos também entendiam que tudo o que tinham, inclusive as casas, era para o serviço ao Senhor, né? Então lá em Atos, logo no início lá de Atos, a gente vai ver esse momento ali em que eles eles dedicavam tudo, né? Então a casa deles era para servir a Deus, né? Então, a gente também pode fazer isso aqui, do nosso lado, aqui nos nossos lares, abrir nossos lares também para nossos vizinhos, né? Então, quanto potencial a gente tem de levar, né, esse evangelho e às vezes nem sempre falar, né? Mas com o nosso testemunho mesmo, a gente vai demonstrar isso daí para essas pessoas, né? Muitas vezes, seu vizinho passa por problemas que você não está sabendo, né? E nesse momento você pode ajudá-lo ali a enfrentar esses desafios ali, com uma palavra de conforto, dando apoio, ou seja o apoio necessário que ele precise, né? Então, a gente pode sim usar nossos lares também, como também uma área ali para missões, né? Então, esse é o segundo ponto também sobre a nossa casa. O terceiro ponto também da nossa casa é minha casa, minha vida, meu tudo, né? Então, assim, para abordar essas necessidades do campo missionário, oferece ao cristão uma escolha de 3 opções, né? Normalmente a gente fala 3 opções, né? Orar, ir e contribuir. Mas é interessante que nessa revista ela fala que a gente pode ou deve fazer as 3 coisas, né? A gente deve orar, a gente também deve contribuir com o que a gente pode também, né? Às vezes não financeiramente, mas a gente pode contribuir com qualquer outra coisa, como foi falado já anteriormente. Às vezes o missionário tem necessidade de alguma outra coisa que pode supri-lo, né? Que não necessariamente dinheiro, né? Então a gente pode sim contribuir. E o ir,
né, o ir, como já foi falado também, não necessariamente é ir até o campo missionário, distante, né? A gente tem muitas opções, né? Então aqui a gente pode, o ir pode ser aqui dentro de casa, né? Então a começar pela nossa família, pelos nossos filhos ou pelos nossos pais também, e também com os nossos vizinhos, né? E por que eu quis até mencionar também, ler talvez esses textos bíblicos que estão aí na nossa leitura diária, né? Porque eles têm tudo a ver também com a lição de hoje, né? Então, o primeiro versículo lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, diz que a gente é o sal da terra e a luz do mundo, né? E aí ele diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Então muitas vezes é o nosso testemunho ali mesmo que vai, de alguma forma a gente vai estar fazendo missões, né? Então nosso testemunho mostrando para essas outras pessoas da sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Outro texto também interessante é em Atos 11, versículos 19 a 24, que ali já fala sobre os cristãos que foram dispersos também, né? Eles tinham sido dispersos, só que isso surgiu oportunidade para eles, então eles não ficaram abatidos. Eles tiveram que sair de onde eles moravam e eles foram para outros lugares. Mas nos lugares que eles iam passando, eles iam proclamando a palavra de Deus. Então meio que teve o efeito contrário, né? Então talvez o objetivo inicial ali das pessoas que dispersaram esse povo era que o cristianismo não se propagasse. Mas aí se propagou muito mais rápido, porque eles acabaram levando para outros povos, né? Então sempre aproveitando as oportunidades que tem, como a gente leu lá em Colossenses, né? A gente aproveitar essas oportunidades que a gente tem para levar o evangelho. O outro ponto, o outro texto também, se encontra em Romanos 10, de 12 a 15, que diz o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem uma pergunta: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, esse é o nosso papel, né? De levar a palavra de Deus também, seja na forma de testemunho e seja na forma também de falar sobre a palavra de Deus, né? De proclamar este evangelho, né? Então, nós temos essa missão, né? De levar, porque senão, se eles não ouvirem, como é que eles vão crer, né? Neste Deus. Então existem todos esses textos aí, e acredito que existem outros também, que mostram também o nosso propósito aqui, a nossa missão aqui, né? Então a gente já falou sobre a nossa missão em casa, né? Mas também tem missões que a gente pode fazer, que são expedições missionárias, né? Então a nossa igreja é uma igreja missionária, onde já fez algumas viagens missionárias, né? Então, e nesse tema agora, nessa segunda parte aqui sobre expedições missionárias, fala justamente sobre isso, né? Então, o primeiro ponto que ele vai falar sobre as expedições missionárias são as expedições de curto prazo. São missões de curto prazo. São missões que você vai lá e você fica uma semana, ou um mês, 2 meses, dependendo do tempo que você tem disponível, né? Como eu já falei, na nossa igreja já tem esse costume de fazer esse tipo de missão também, né? Muitas vezes foi para o Pará, então foi aqui também para o interior de São Paulo, e a gente tem esse costume de fazer esse tipo de missões de curto prazo. Mas além disso também, se alguém também tiver interesse, tem também outros tipos de missões, também tem sites também que disponibilizam, que eles falam de projetos que podem ser feitos durante as suas férias, né? Então, se você tem um interesse também de dedicar um pouco do seu tempo ali, né, nas suas férias ali, para levar essa palavra de Deus a um outro povo, a uma outra comunidade, você tem essa oportunidade também.
E muitas vezes você pode levar com o que você já conhece, né? Então, não necessariamente você vai lá para fazer uma coisa que você não conhece. Pode ser que você pode usar do talento que você tem, da sua profissão que você tem, para levar a palavra de Deus para aqueles povos ali, né? E a segunda opção também, e a segunda alternativa que tem aqui também, aí é como profissão, né? Então a gente vê que existem aí sim, né, os missionários que dedicam em tempo integral para levar a palavra de Deus, né? Mas nesses casos aí, na verdade, eles estudam também, eles fazem faculdade e tal para conseguir, né, terminar o curso e aí sim ser enviado para o campo, né, para o campo missionário. E aí para onde Deus quiser enviá-los, né? Então muitas vezes vai para um lugar que eles não conhecem o idioma, não conhecem nada da cultura daquele país. E aí é lógico que vem diversos desafios para eles, né? Vem diversos desafios porque, a começar pela cultura, se você está acostumado com um tipo de cultura e de repente você se vê numa outra cultura, você tem que se adaptar à cultura deles, né? O idioma também, se você não está adaptado com aquele idioma, você precisa aprender aquele idioma para poder também se comunicar com eles, né? Às vezes você vai entrar num país onde é proibido também, né, levar o evangelho. E aí você tem que usar de algumas estratégias para que você consiga de alguma forma levar também essa palavra de Deus até esses povos, né, que não pode ser tão abertamente como é no nosso país, né? E outras vezes também, como eu já disse também no início, a dificuldade é maior ainda, porque muitas vezes eles não são nem alfabetizados. Então, às vezes tem tribos indígenas que nem alfabetizados são. E aí você precisa primeiro alfabetizá-los, criar o seu alfabeto, para depois ensiná-los no seu idioma e aí depois começar a tradução da Bíblia. E isso pode levar anos, como eu falei, pode levar uma vida inteira para você fazer a tradução da Bíblia para aquele povo, né? Então existem também esse tipo também de missionário, que é o missionário que a gente conhece, né, que trabalha em tempo integral. Então essas são as opções. Então o estudo hoje falando sobre missões, sobre nós podendo fazer missões, é basicamente isso. A começar da nossa casa também, que a gente pode fazer missões dentro de casa e também com os nossos vizinhos, aonde quer que a gente esteja, né? Seja na forma do nosso testemunho e se tiver oportunidade também de falar da palavra de Deus também, né? De ler a palavra de Deus com aquela pessoa, você também, Deus abrirá portas para você. Então, como disse lá em Colossenses, no finalzinho do capítulo do versículo 5, diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então é isso que desejo para todos, que aproveitem as oportunidades que temos para pregar o evangelho, para testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham aí uma ótima semana abençoada. Tchau, abraço.